Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 186, estamos no período do exílio e vamos ouvir segundo o livro dos Reis 20, segundo o livro das Crónicas 31 e Salmo 144. Segundo o livro dos Reis 20. Naquele tempo, Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal e o profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e disse-lhe: Isto diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não viverás. Então Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te que andei fielmente diante de ti e com simplicidade de coração fiz o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorava, derramando copiosas lágrimas. Isaías não tinha ainda saído do átrio central e a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Isto diz o Senhor, Deus de David, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias da tua vida. Além disso, salvar-te-ei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria e protegerei esta cidade por amor de mim e de David, meu servo. E Isaías disse: Trazei uma pasta de figos. Trouxeram-lhe e ele aplicou-a sobre a úlcera e o rei recobrou vida. Ezequias dissera a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: Eis o sinal que o Senhor te dará, para saberes que se cumprirá a sua promessa. Ou a sombra adianta 10 graus, ou recua 10 graus. Replicou Isaías: É fácil que a sombra se adiante 10 graus. Mas não, eu quero que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías invocou o Senhor, que fez a sombra recuar 10 graus no relógio solar de Acaz. Naquele tempo, o rei da Babilónia, Merodach-Baladan, ao ouvir dizer que Ezequias estava doente, enviou-lhe uma carta com presentes. Ao saber disso, Ezequias mostrou aos emissários o palácio onde se encontravam os seus tesouros, a prata, o ouro, os aromas, o óleo refinado, a sua baixela e tudo o que de precioso havia no seu tesouro. Nada houve no seu palácio e em todos os seus domínios que Ezequias não lhes mostrasse. O profeta Isaías foi ter com o rei e perguntou-lhe: Que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar? Ezequias respondeu-lhe: Vieram de um país longínquo, da Babilónia. Isaías disse-lhe: Que viram eles no teu palácio? Viram tudo o que nele existe, respondeu Ezequias. Nada houve no meu palácio que não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: Ouve a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo o que se encontra no teu palácio e tudo o que juntaram teus pais até ao dia de hoje será levado para a Babilónia. Nada ficará, diz o Senhor, e os filhos que de ti sairão, gerados por ti, serão levados como eunucos para o palácio do rei da Babilónia. Ezequias respondeu: O Senhor tem razão. É justo tudo o que me acabas de anunciar. E acrescentou: Ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O resto da história de Ezequias e todos os feitos que realizou, a construção do reservatório e do aqueduto, com o qual levou água a toda a cidade, tudo isso está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Ezequias adormeceu, juntando-se aos seus pais, e seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. Segundo o livro das Crónicas 31. Quando tudo isto terminou, os israelitas presentes saíram para a cidade de Judá e despedaçaram as estelas, derrubaram os troncos sagrados, destruíram os lugares altos e os altares em toda a região de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Foi uma destruição total.
Depois os israelitas regressaram cada qual à sua cidade e à sua casa. Ezequias restabeleceu as classes dos sacerdotes e dos levitas segundo os seus turnos, cada um com a sua função própria, tanto para os holocaustos e sacrifícios de comunhão, como para o serviço do culto, da ação de graças e dos louvores, e na guarda das portas da morada do Senhor. O rei também reservou uma parte dos seus bens para os holocaustos da manhã e da tarde, dos sábados, da festa da lua nova e das solenidades, conforme a prescrição da lei do Senhor. Ordenou ao povo que habitava em Jerusalém que entregasse aos sacerdotes e levitas o que lhes era devido, a fim de se consagrarem totalmente à lei do Senhor. Logo que esta ordem foi promulgada, os israelitas multiplicaram as oferendas das primícias do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo, e ofereceram generosamente o dízimo de tudo o que produz a terra. Os israelitas e os que habitavam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo dos bois e das ovelhas, assim como o dízimo das coisas santas consagradas ao Senhor seu Deus. De tudo isso deram grandes quantidades. Esta acumulação começou no 3º mês e só acabou no 7º. Então Ezequias e os seus funcionários, vendo essas quantidades, louvaram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e levitas acerca dessas quantidades. O sumo sacerdote Azarias, da linhagem de Sadoc, respondeu-lhe: Desde que começaram a trazer estas oferendas ao templo do Senhor, temos matado a nossa fome e ainda sobra muito. O Senhor abençoou o seu povo. Esta grande quantidade é o que sobra. Ezequias deu ordem de se prepararem celeiros no templo do Senhor, e a ordem foi cumprida. Neles foram fielmente guardadas as oferendas, os dízimos e as coisas consagradas. Para esta tarefa foi nomeado o intendente o levita Cananias, auxiliado por seu irmão Shimei. Sob a sua direção, Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Gismaquias, Maate e Benaías exerciam o ofício de vigilantes, por mandato do rei Ezequias e de Azarias, intendente do templo de Deus. O levita Coré, filho do levita Jimná, guarda da porta oriental, estava encarregado dos dons voluntários feitos a Deus, da distribuição da parte reservada do Senhor e das coisas mais sagradas. Estavam às suas ordens nas cidades sacerdotais: Eden, Miniamim, Jesuá, Shemaías, Amarias e Shecanias, que tinham a missão de distribuir a cada um equitativamente a sua parte, segundo as suas classes, sem diferença entre grandes e pequenos. Faziam a distribuição a todos os que vinham ao templo do Senhor para o serviço quotidiano, conforme as suas funções e classes, desde que estivessem inscritos nos registros da idade de 3 anos para cima. A inscrição dos sacerdotes era feita segundo as suas famílias, e a dos levitas, desde a idade de 20 anos para cima, segundo as suas funções e classes. A inscrição valia para toda a família, mulheres, filhos e filhas, e para toda a Assembleia, desde que estivessem fielmente santificados. Quanto aos sacerdotes da linhagem de Arão que moravam no campo, nos arredores das cidades sacerdotais, havia em cada localidade homens nomeados para distribuir as porções a todo o varão da estirpe sacerdotal e dos levitas devidamente inscritos. Foram estas as medidas tomadas por Ezequias em todo o território de Judá. Praticou o que era bom, reto e fiel diante do Senhor seu Deus. Em tudo o que empreendeu para o serviço do templo de Deus, da lei e das prescrições, não procurou senão a vontade de Deus, pondo na sua ação todo o seu coração. E foi bem sucedido. Salmo 144 de David. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra as minhas mãos para a luta e os meus dedos para o combate. Ele é o meu auxílio e fortaleza, o meu baluarte e o meu refúgio. Ele é o meu escudo e o meu abrigo, que subjuga os povos aos meus pés. Senhor, que é o homem para cuidares dele, e o filho do homem para nele pensares. O homem é semelhante ao sopro da brisa, os seus dias passam como uma sombra. Senhor, abaixa os céus e desce, toca nos montes para que eles fumeguem. Lança os teus raios e dispersa os inimigos, atira as tuas setas e afugenta-os. Estende lá do alto a tua mão, arranca-me das águas caudalosas e liberta-me do poder dos inimigos. A sua boca só diz mentiras, e com a sua mão direita jurão falso.
Quero cantar-te, ó Deus, um cântico novo. Cantar-te-ei salmos com a harpa de 10 cordas. Tu que concedes aos reis a vitória e livras o teu servo David da espada mortal, livra-me da espada traiçoeira do poder dos inimigos. A sua boca só diz mentiras e com a sua mão direita jurão falso. Sejam os nossos filhos desde tenra idade como plantas novas em crescimento, e as nossas filhas como colunas angulares esculpidas para ornamentar palácios. Que os nossos celeiros estejam repletos de abundantes e variados frutos. Multipliquem-se por milhares os nossos rebanhos, por dezenas de milhares nos nossos campos. Venham bem carregados os nossos animais, não haja brechas nem fugas, nem gritos de alarme nas nossas ruas. Feliz o povo a quem isto acontece. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Caros amigos, viva! Onde quer que me estejas a escutar, é uma alegria estar uma vez mais contigo, convosco, neste encontro com a Palavra de Deus, no projeto Mais 365 das equipas de Jovens Nossa Senhora. Eu sou o Padre João Moita, sou padre deste movimento, assistente do setor de Santarém. E é uma alegria, então, acompanhar-vos nesta aventura de percorrer a Bíblia ao longo deste ano e fazermos este caminho na companhia de Nossa Senhora, mulher da escuta e da confiança. Nas leituras de hoje, encontramos uma realidade que todos conhecemos e que é comum à humanidade. O tema da fragilidade, que hoje é central. No capítulo 20 do segundo livro dos Reis, que escutamos, o rei Ezequias, que nos tem vindo a acompanhar nestes dias, adoece gravemente. A mensagem do profeta Isaías é clara e também é dura. Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer. Estas palavras têm uma força impressionante. Não dizem apenas respeito à morte física, são também um convite espiritual. Se hoje tivéssemos de pôr em ordem a nossa casa interior, por onde começaríamos? Que relações precisaríamos de reconciliar? Que feridas precisaríamos de entregar a Deus? Que prioridades precisaríamos de reorganizar? Ezequias reage da melhor forma possível. Volta-se para Deus e reza. Não apresenta méritos, não exige direitos nem faz cálculos. Chora diante de Deus e abre-lhe o coração. Ainda Isaías não tinha saído do palácio quando Deus lhe pede que volte atrás. A oração de Ezequias foi escutada. Deus concede-lhe mais 15 anos de vida e oferece-lhe um sinal extraordinário. A sombra recua no relógio solar. É um belo lembrete de que para Deus nada é impossível. Mas a Escritura é sempre muito realista. Pouco depois, o mesmo Ezequias, que nos impressiona pela sua fé, acaba por cair na vaidade. Mostra as riquezas do reino aos enviados da Babilónia e deixa-se seduzir pelo prestígio. Talvez porque a doença nos aproxima facilmente de Deus, mas o sucesso pode fazer-nos esquecer dele. São Gregório Magno dizia que as adversidades aproximam-nos de Deus mais rapidamente do que as prosperidades. E quantas vezes isto acontece também connosco? Rezamos com intensidade na dificuldade e distraímo-nos quando tudo parece correr bem. No segundo livro das Crônicas, encontramos Ezequias novamente empenhado em restaurar o culto e reorganizar o templo. O povo responde com generosidade e abundância. Há aqui uma lição importante a reter. A verdadeira conversão produz sempre frutos visíveis. Quando Deus ocupa o lugar certo no coração, as escolhas começam a ordenar-se. A oração torna-se mais fiel, a caridade mais concreta e a generosidade mais espontânea. A fé não transforma apenas aquilo que sentimos, transforma a maneira como vivemos. Por fim, o Salmo 144 que escutamos hoje conduz-nos a uma atitude de admiração e humildade. Senhor, que é o homem para que dele vos lembreis. O salmista contempla a grandeza de Deus e a fragilidade humana. O homem é como um sopro.
Os seus dias passam como uma sombra, ouvíamos. Estas palavras podem parecer pessimistas, mas são profundamente libertadoras. Recordam-nos que não somos Deus. Não precisamos de controlar tudo. Não precisamos de carregar o mundo inteiro às costas. Não precisamos de ser perfeitos para sermos amados. A nossa segurança não está na força, mas está na fidelidade de Deus. Talvez esta seja a grande mensagem das leituras de hoje. A vida é frágil, os sucessos passam, a saúde muda, os projetos transformam-se, mas Deus permanece. Como escreveu o grande Santa Teresa d'Ávila, e possivelmente já escutaram e já rezaram, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Só Deus basta. Convido-te a rezar então no final deste episódio comigo também. Senhor, como Ezequias, queremos voltar-nos para Ti nos momentos de fraqueza e confiar que escutas a oração sincera dos Teus filhos. Ensina-nos a pôr em ordem a casa do nosso coração. Guarda-nos da vaidade nos momentos de sucesso e da desesperança nas horas difíceis. Que nunca esquecemos que tudo o que temos vem de Ti e que a nossa verdadeira força está na Tua fidelidade. E que Nossa Senhora, que soube confiar mesmo aos pés da cruz, nos ensina a permanecer sempre junto do Teu coração. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 186, amanhã continuamos no período do exílio, mas lemos o último salmo desta leitura da Bíblia. Um abraço em Cristo, até amanhã.